No último vídeo, eu falei sobre como o pensamento é formado pela linguagem. E, por conta disso, nós precisamos de um vocabulário rico, amplo e conceitual para termos raciocínios mais complexos e aprofundados. Só que muita gente ficou com a dúvida sobre o que seria um vocabulário conceitual e qual a diferença entre uma linguagem conceitual e uma linguagem descritiva. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que eu conte a seguinte história. Eu fui até a casa do Paulo, bati na porta, ele abriu, eu entrei, eu disse: "Bom dia, Paulo, como você está?" E ele me respondeu: "Ah, mais ou menos, eu ando muito cansado por causa do trabalho, sabe? Tô bem cansado mesmo." Então eu disse: "Nossa, que chato, mas você vai na festa de sábado, né?" E ele disse: "Ah, não sei, eu ando muito cansado, acho que eu vou ficar em casa mesmo." Então eu disse: "Paulo, você não pode faltar. Todos os nossos amigos vão estar lá. O Carlos, o Joaquim, a Stephanie, a Ana Carolina. Todos vão estar lá, só vai faltar você. E vai ser tão divertido, vai ter música, vai ter jogos, vai ter comida, vai ser muito legal. Você tem que ir." E então o Paulo me respondeu: "Ah, olha, sinto muito, mas mesmo assim eu não vou. Vou ficar em casa descansando, que eu acho que é melhor para mim." Essa história que eu acabei de contar, ela utilizou uma linguagem descritiva. Eu descrevi o que foi acontecendo e o que foi sendo falado, de uma forma bem detalhada, mas bem demorada, bem extensa. Agora vamos ver como essa história ficaria se eu contasse ela com uma linguagem conceitual. Ficaria mais ou menos assim. Eu fui até a casa do Paulo, ele me recebeu, nos cumprimentamos e já desde o início ele deixou claro que ele anda muito cansado por causa do trabalho. Ainda assim, eu convidei ele para a festa de sábado, apesar dele demonstrar que estava bem resistente quanto a essa ideia. Eu tentei persuadir ele apontando vários benefícios da festa, várias qualidades do nosso momento de confraternização. Mas ele estava irredutível. Ele já estava certo que não iria para a festa. Você percebeu a diferença? Eu contei exatamente a mesma história, mas na primeira versão eu usei uma linguagem descritiva. Eu descrevi o que eu e o Paulo falamos literalmente. Enquanto na segunda versão eu usei conceitos para condensar essas falas, esse diálogo. E apesar da segunda versão não ter tantos detalhes minuciosos, ela passa exatamente a mesma ideia, porém com menos palavras. Isso torna a nossa comunicação mais eficiente, porque nós comunicamos a mesma mensagem com menos palavras. Da mesma forma, a partir do momento que eu penso com conceitos mais do que com descrições, o meu pensamento se torna mais eficiente. Eu consigo pensar em mais coisas em menos tempo porque eu utilizo menos palavras. Por isso, eu volto a sugerir: se você quer um pensamento mais eficiente, desenvolva um vocabulário mais rico, amplo e conceitual. Como você pode fazer isso? Através da leitura, através de conhecer uma outra língua, através de conversar com pessoas que utilizam um vocabulário diferente do seu, pessoas de outras áreas de atuação, pessoas que vivem em outras regiões. Enfim, há várias formas de você ter contato com um vocabulário diferenciado. Mas lembre-se, é importante que não somente você conheça as palavras, mas que você utilize elas no seu dia a dia. E em relação às crianças, é muito importante que nós adultos utilizemos palavras complexas ao redor dela. Por mais que a criança possa ter dificuldade em articular as palavras e no início até de compreender o seu sentido, é através de ver os adultos ao seu redor utilizando um vocabulário conceitual que a própria criança vai desenvolver um vocabulário conceitual que vai ajudar ela a organizar o pensamento, a aprender mais e ter raciocínios mais eficientes. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixe um comentário com a sua dúvida e até o próximo vídeo. Tchau!